funcional, a gente tem a primeira delas, a hemorragia, tá certo? A hemorragia mata muito rápido. Hoje, quando a gente tem uma hemorragia, vamos pensar ali em grande quantidade, que a gente chama de hemorragia sanguinante. Tá? O que é hemorragia sanguinante? É aquela hemorragia que molha a roupa, né? Antigamente a gente aprendia assim, com certeza os senhores já ouviram esse termo, né? Eu tenho arterial que jorra e a venosa que escorre. Já escutaram isso aí, né? Mas será que na chuva, à noite, eu consigo diferenciar qual sangue é mais vermelho vivo, qual sangue é mais escuro? Será que eu tenho esse tempo? Será que quando eu chego na vítima lá, eu vou ficar avaliando se aquele sangue... Eu tenho que avaliar se aquele sangue é muito ou pouco, tá? Então a principal causa de morte é pelas hemorragias sanguinantes. São aquelas hemorragias onde eu sofro um corte, secciono uma artéria, um grande vaso. Existe hemorragia sanguinante até em músculos, mas aí entra numa região, no disparo de arma de fogo, alguma outra situação. Então é uma das principais causas, e hoje nós vamos aprender aqui como conter hemorragias. A gente tem duas formas que são mais conhecidas, né, que mais funcionam, que é a compressão direta, a gente vai falar ali mais à frente, e a utilização do torniquete. A gente vai tirar uns mitos ali do torniquete, né, que a gente aprende lá antigamente, que não podia utilizar, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Obstrução de vias aéreas, a gente traz a obstrução de vias aéreas aqui porque ela hoje é a principal causa de morte, tá? Só que aí a gente, por que ela fica tão grande? Porque a gente engloba crianças, idosos, mas as atividades acontecem, né? Se alimentando, né? Obstrução de via aérea após o trauma. Então, aquela pessoa vem ali, né? Ele relatou o caso do mal súbito. O camarada está fazendo um trek, tem um mal súbito, tem obstrução de vias aéreas e morre, e ninguém foi lá e abriu as vias aéreas, posicionou lateralmente. A gente está vendo uma cultura de não mexer, né? A gente sempre aprendeu isso. Ó, não vamos mexer não para não piorar. Mas a gente precisa fazer uma avaliação primária. Muita gente morre só de abrir uma via aérea, você poderia ter salvado uma vida, né? Que aí a gente pode ter os líquidos, os corpos estranhos. Corpos estranhos ali são fragmentos, né? Ossos, tudo mais. A gente vai falar... Sobre isso, que a hemorragia interna, que você não mencionou também, então, mata sobreviventemente. A hemorragia interna mata muito, né? Porque a pessoa não percebe. Não percebe, né? Às vezes a gente consegue ver a hemorragia interna por sinais e sintomas, né? Ela não é visível, né? Então, sinais sinal é aquilo que eu vejo, né? E sintoma é aquilo que eu sinto. Então, na hemorragia interna, normalmente eu tenho endurecimento da região, principalmente abdominal, abdômen rígido, sudorese, a pessoa fica suando, pálida, branca, e não tem sangue no local, tá ok? Mas o que acontece? A hemorragia interna é o nosso calcanhar de Aquiles. Eu não consigo, posso ser o melhor socorrista do universo, ter materiais especializados, mas eu não consigo intervir na hemorragia interna. Infelizmente, ela é cirúrgica. Então, nos primeiros socorros, o que eu mais posso fazer é conseguir um bom resgate e ir embora dali. Preparar aquela vítima para a exfiltração. Mas consegue ter chance de identificar e acelerar o processo. Porque de repente o cara fala, eu estou de boa, deixa só eu sentar aqui meia hora. Isso nós vamos ver na tomada de decisão. É aonde eu tenho que avaliar e falar assim, ó, vamos embora. Isso nós vamos embora. Né? Isso necessita de pedir uma aeronave. Isso aqui eu posso ir de carro, isso aqui eu posso ir carregando. Então todo tipo de lesão, né? A gente tem a cinemática do trauma, né? Quando eu chego na lesão, eu olho o acidente e ali ele vai me dizer tudo. Quanto tempo eu tenho, se tem risco para mim, se eu posso carregar, se eu posso pôr na maca, se eu vou usar uma schedule, se eu vou usar uma prancha rígida. Tá? Então a gente tem duas maneiras de conter uma grande hemorragia, né? Hemorragias no geral, né? A gente contém, e é o que os senhores provavelmente vão ter. Alguém aqui tem torniquete? Eu tenho de elástico de fazer Exercício e garrotearia o membro, né? O Lucas tem torniquete, também tem que ter, senão não pode. Aliás, tá ali atrás. É. Deixa eu pegar. Pega lá pra gente, por favor. Então, Mas é o que ele falou de improvisar. Isso, é. Aquele ali é o cheirinho dele também, ó. É o cheirinho É o cheirinho dele, ó. É o cheirinho. Esse torniquete é bom usar não, hein? Esse aí não é bom usar não. Esse torniquete aqui, na verdade, ele veio de torniquetes como esse, como o elástico, como o cinto da Bandeirante. Ele vem, né, de improviso. Tá? Mas deixa ele um minutinho aqui que eu vou falar. Vamos olhando, eu vou falar da compressão direta. Pega um H para mim. Tá, eu vou falar do torniquete aqui que a gente não utilizava, tá? A gente era muito cruel ali com as utilizações de torniquete. A gente falava, não, porque não pode, que a gente vai perder o membro. Aí a gente vai entrar ali, até a doutora vai me corrigir ali depois se eu estiver errado.
com relação a garrotear os vinhos, tá certo? Mas o que os senhores têm, com certeza, é um pedaço de pano. Tá? Ninguém está escalando nu ainda aqui. Então, alguém vai ter uma camisa, um fleece. Vamos deixar isso aí para uma próxima instrução, para ficar mais à noite agora, não. Tá? Então, a gente sempre vai ter o improviso. O improviso, ele está andando com a gente aqui, ó, né? Seja uma camisa, mas o ideal é que eu tenha isso aqui, ó, né? Pelo menos uma atadura e uma gaze, ó. Uma atadura e uma gaze, tá certo? Para que isso aqui? A principal maneira de conter a hemorragia a gente sabe desde criança, né? Que é a compressão direta. A gente se barbeia, corta, o que a gente faz? Pega um papelzinho ali, só que a gente é homem desesperado, a gente fica toda hora olhando o sangue ali e nunca para, né? Você chega no trabalho, a roça está sangrando ainda. E justamente por causa disso. Praticamente todas as hemorragias podem ser comprimidas, né? Receber compressão direta e o sangramento parar, ou pelo menos diminuir aquele fluxo, tá certo? Claro que a gente tem as hemorragias sanguinantes que eu vou ter que fazer uma pressão maior, mas normalmente, como eu contenho uma hemorragia, o Lucas vai ser meu modelo aqui. Se eu tenho uma hemorragia, né? Se eu tive um corte, seja ele arterial, venoso, eu não vou me preocupar nesse momento. Olhei, tem um sangramento massivo, empapa a roupa, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? O ideal é que eu tivesse EPI. Esse é o ideal, tá? Que é o equipamento de proteção individual, que seria a luva, né? Sobre primeiro socorro, o Lucas falou muito bem. Sempre tem que me preocupar com a minha segurança, tá? O acidente já ocorreu. A gente tem uma mania, né? Isso eu falo, mesmo nós que já estamos na área há mais tempo, a gente quando vê o acidente, a nossa primeira reação é ir de encontro, é realizar os primeiros socorros, tá? Quando você está escalando, estou com o Lucas, pessoas conhecidas, né? Não é o certo, mas eu posso até me abster de alguns cuidados nesse caso. Mas a gente sabe, por exemplo, o Lucas enfrentou a situação lá, um sangramento na cabeça de uma pessoa que ele nunca viu, né? Então ele pode sim ser uma possível vítima, ele pode se contaminar. Então o ideal, né, se a gente fosse colocar ali itens do meu kit de primeiros socorros, um par de luva, tá? Um par de luva, não precisa ser uma luva estéreo, pode ser a luva de procedimento, aquela que vem fora do saquinho, aquela que eu compro em caixa, que é mais barata, vem 100, coloco lá 5, 6 pares e deixo no meu kit, pesa nada, vai dar 10 gramas aí, tá bom? E depois uma gaze para eu realizar compressão direta, tá? Só que para realizar uma compressão direta tem que ter alguns cuidados. Quando eu realizo a compressão direta, ela é simples, ó. O tecido vai aqui na minha mão, vou abrir esse aqui. Abrir aqui, ó. O tecido que eu estiver utilizando vai na minha mão e a minha mão vai fazer pressão direta sobre o membro. Ok? Pressão direta sobre o membro. Erros comuns, né? O mesmo da barba. Nosso corpo, ele trabalha para parar o sangramento, confere? Existem vários mecanismos no corpo inteligente. Onde o corpo quer manter sangue hoje? A caixinha de vidro aí. O corpo é inteligente, ele quer manter sangue, né? No tronco e na cabeça, né? Então quando eu tenho sangramento, quando eu tenho qualquer sangramento, eu vou ter fatores de coagulação, tá? Então todas as vezes, meu corpo também está atuando, porém ele não tem a capacidade de fazer isso sozinho, ou tão rápido quanto o sangramento. Então o que eu tenho que fazer? Fiz pressão direta, eu não devo verificar se o sangue está parando. Esse é um erro muito comum. Toda vez que eu faço isso aqui, ó, eu estou limpando aquele coágulo. Eu estou deixando com que o sangue passe novamente, né? Eu tiro o fator de coagulação, tá? Então, pressão direta. Ainda tem sangue, o sangue continua, empapa minha gaze. O que eu faço? Põe outra por cima. Ponho outra gaze por cima. Ok? Camiseta. Camiseta e amarro aqui. Posso pedir, se ele tiver luz, segura aqui para mim, faz pressão, tá? E vou
e não vou aplicar o torniquete, porque eu não tenho. Essa é a minha primeira opção, pressão direta. Tá? Vou fazer pressão direta. Posso fazer o enfaixamento. Sangramento parou. Posso fazer o enfaixamento. Não tá? tira, cara. Não tira a gase. Vou colocar tecido aqui. Só existe uma situação que a gente tira a gase quando a gente tem um material. Você tem um hemostático aí? Vou mostrar. Vou pegar para vocês. Existe uma gase hoje no mercado que ela vem embebida numa substância que facilita a coagulação, né? Ela vem principalmente, vou